Fala galera, vamos para a nossa dica de número 23 para o concurso de auditor fiscal da Receita do Estado de Goiás. Na dica de hoje, nós vamos trazer aqui 2 pontos sobre a base de cálculo do ITCD que podem ser objeto aí de possíveis pegadinhas a serem exploradas pela banca FCC. Sem mais delongas, simbora. Aqui, ó, vamos começar aqui pelo caput do artigo 77 do CTE. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem. Então, a base de cálculo, a regra geral, aqui trazida no caput, que inaugura aí a questão da base de cálculo do ITCD no CTE, a regra geral, base de cálculo é o valor de mercado do bem que está sendo transmitido, tá? Seja transmissão causa-morte ou intervivos. Do bem ou do direito transmitido por causa-morte ou por doação. Expresso em moeda nacional, então aqui é expresso em moeda nacional, primeiro ponto importante, na data da declaração. Aqui também é um ponto importantíssimo aí que a banca, deixa eu jogar aqui para mim, pronto, que a banca pode explorar, ainda mais se você vai estar cansado no dia da prova, a área fiscal, provas de várias matérias, tem que ficar atento a isso. A banca pode trazer, ainda mais a FCC que adora questões enormes na parte de legislação tributária, trazer uma situação hipotética. Zezinho recebeu, por meio de transmissão, causa-morte, devido ao falecimento do seu pai, um carro. Tá? Sabendo-se que o falecimento do seu pai ocorreu em 2023 e que o valor do carro naquele ano era de R$50 mil, e que a declaração foi feita no ano de 2025 e que o valor de R$23 mil, que era no ano de 2023, no ano da morte do pai de Zezinho, no ano da abertura da sucessão, no ano da ocorrência do fato gerador. Sabemos que no ano de 2025, ano da declaração, esse valor de R$23 mil, acrescido de juros e mora, foi atualizado para o valor de R$24.900, e que o valor do carro, o mercado do carro, no ano da declaração, ou seja, em 2025, é de R$27 mil. A base de cálculo, no caso em questão, seria de R$24.900, ou seja, o valor de mercado do carro atualizado para o ano em que está sendo feita a declaração, ou seja, acrescido aí dos acréscimos moratórios, estaria incorreto, porque é o valor de mercado no ano da declaração. Então, a base de cálculo seria 27 mil. Tá? E outro ponto que a gente vê ali, expresso em moeda nacional. Bom, então, se fosse aí um bem avaliado em dólar, teria que ser feito o cálculo na hora da declaração. O valor de mercado dele naquele ano, beleza, tá? E depois convertido o valor da moeda, né? A cotação do dólar também no ano da declaração. Então bota isso, bom? Base de cálculo, né? Valor de mercado. Tá? Valor de mercado quando? No ano do fato gerador, no ano da abertura da sucessão? Que é o fato gerador, né? Não causa morte no caso. Não. Valor de mercado no ano da declaração. Se o ano for o mesmo, né, da morte da declaração, beleza. Mas a regra é ano da declaração. Põe isso na sua cabeça, não vai cair em pegadinha boba. Tá ok? Agora a gente vai para o segundo ponto, um ponto aí específico para os casos de transmissão de bens imóveis. Vou jogar para a tela aqui de novo. Aqui, pessoal, ó. Parágrafo 6º do artigo 77. Cadê o mouse? Pronto. No caso de imóvel, então a gente está falando aqui de imóvel e suas respectivas benfeitorias, o valor da base de cálculo não pode ser inferior. Então, primeiro ponto aqui, ele vai trazer no parágrafo 6º limite inferior para a base de cálculo do IPTU, tá? A gente não vai entrar nesse mérito, provavelmente está em resolução, igual é aqui no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, né? Sou auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Provavelmente a questão da base de cálculo, especificamente para imóvel, está em resolução. No Rio de Janeiro mesmo coloca lá em resolução. Base de cálculo, se o município disponibilizar, né, de maneira pública, em site, a base de cálculo ITBI vai ser a base de cálculo ITBI, para bem imóvel. Base de cálculo ITBI é considerado valor de mercado. Se não tiver o valor de ITBI disponibilizado publicamente pelo município, o valor da base de cálculo é o IPTU, o valor do IPTU é multiplicado pelo índice que o Estado coloca, tá? Mas na lei do Estado, lá aqui do Rio de Janeiro também, bota-se a questão do valor mínimo, bom? Aí no CTE não bota como é que é calculada especificamente a base de cálculo para bens imóveis, mas ele bota uma questão de limite mínimo, bom?
ele tem em outro parágrafo que o Estado pode utilizar de cadastro imobiliário. Tá? Mas como é esse cadastro imobiliário? Provavelmente está numa resolução, numa portaria, que você vai aprender quando for auditor fiscal. Mas, para fins de prova, importante saber o que está no CTE, na parte do TCD. E o parágrafo 6º, ele traz aí os limites mínimos para base de cálculo de bens imóveis, né? No caso do ITCD. Vou jogar para a tela de novo. Aí vem aqui o inciso 1, ó. A base de cálculo utilizada não poderá ser inferior, né? A base de cálculo utilizada pela prefeitura municipal para o cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, ou do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. E do Imposto Territorial Urbano, o ITU, quando é casa de só imóvel, não tem a construção. O que for maior. Isso o quê? No caso de imóvel urbano. O direito relativo a ele. Então, caso de imóveis urbanos. Então, o que está falando aí o inciso 1 do parágrafo 6º, pessoal? Ele está falando o seguinte. Base de cálculo para bens imóveis urbano não poderá ser menor do que ou o valor do ITBI, ou o valor do IPTU, ou o valor do ITU. Tá? ITU é simplesmente, né, o valor do imposto quando só tem um terreno. Por isso tirou o P do IPTU. Tá? Desses valores, o maior. Então, se a questão trouxer assim, o valor do imóvel transmitido em sucessão causa morte, né, valor na data e da declaração, tá? Para o ITBI, o valor constante na prefeitura, né, onde está localizado o imóvel, é de 1,5 milhão. No IPTU, 1,3 milhão. No caso, não vai ter ITU, porque você falou que a IPTU já tem a construção. No caso concreto, a base de cálculo do ITCD não poderá ser menor do que 1,5 milhão, do que o ITBI. Você pega o IPTU ou o ITU e o ITBI, vê qual o maior dos dois, beleza, o maior dos dois prevalece. Pega esse valor que é o maior, ele é o valor mínimo, tá bom? Então, IPTU e ITBI, ou ITU, né, no caso se não tiver construção, vê qual é maior, beleza, viu qual é o maior, esse é o valor mínimo do ITD, da base de cálculo do ITD para bens imóveis. Agora vamos ver o inciso 2. Deixa eu ir aqui para a tela. O inciso 2 aqui, ó. O valor mínimo, né, ao valor total declarado pelo próprio contribuinte para lançamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, em caso de imóvel rural ou direito relativo a ele. Então, inciso 2 aqui mais simples, né, pessoal? No caso de imóvel rural, tá, tem o valor a contribuinte declara para recolhimento do ITR e a base de cálculo do TCD não pode ser menor do que esse valor. Show de bola? Então, não cair nessas pegadinhas, tá bom, pessoal? Base de cálculo é o valor de mercado, na data da declaração, em moeda nacional, para os casos de bens imóveis urbanos, verificar qual é a questão do valor mínimo, né? Base de cálculo mínima para o ITCD. Verifica-se lá o valor do ITBI, do IPTU ou do ITU, vê qual o maior desses valores é o valor mínimo da base de cálculo, não pode ser menor do que esse valor, né? A base de cálculo do ITCD. E no caso de imóvel rural, o valor mínimo, a questão da base de cálculo não poder ser menor, o ITCD vai ser o valor declarado aí na declaração do ITR. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.